Donald Trump falou com a nossa correspondente Raquel Krahenbuhl. Ela perguntou a ele se o presidente dos Estados Unidos quer ou não quer conversar com o Lula em algum momento, depois da ameaça do tarifaço de 50% contra o Brasil para beneficiar Jair Bolsonaro, anistiando o ex-presidente antes mesmo dele ser condenado. A Candice Carvalho, direto de Nova York, traz os detalhes para a gente desse assunto. Candice, o que mais que Trump disse? Oi, Dani, bom dia, quase boa tarde, né, já aí no Brasil. Bom, o presidente Donald Trump, ele disse que pretende, que talvez em algum momento vai conversar com o presidente brasileiro, porém que isso não será agora. Depois, ainda respondendo à pergunta da nossa colega Raquel Krahenbuhl, ele disse que conhece muito bem o presidente Jair Bolsonaro, que ele voltou a dizer que ele está sendo tratado de maneira muito injusta pelo governo brasileiro. Então, essa foi a fala, né, do presidente Donald Trump aí na Casa Branca, como vocês estão vendo, respondendo a pergunta da Raquel Krahenbuhl. Bom, quem se manifestou há pouco, Dani, foi a China, maior parceiro comercial do Brasil, que saiu em defesa do Brasil. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores sugeriu que Washington quer interferir em assuntos internos brasileiros e disse que tarifas não podem ser usadas como uma ferramenta de coerção. A Mao Ning, ela foi questionada por uma repórter em relação às tarifas que o presidente Donald Trump impôs sobre o Brasil. E ela disse ainda que a igualdade de soberania e não a intervenção em assuntos domésticos são princípios importantes da Carta da ONU e normas básicas das relações internacionais. Então, está aí a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, de novo, maior parceiro comercial do Brasil, se manifestando, saindo em defesa do Brasil em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Bom, vamos falar de Canadá, Dani, também, porque Trump anunciou agora tarifas de 35% sobre produtos canadenses. E o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, ele se manifestou, o Canadá já deu uma primeira, resposta, digamos assim, afirmando que o Canadá vai continuar defendendo as empresas e os trabalhadores canadenses enquanto trabalha ali numa negociação com esse novo prazo que agora é 1º de agosto. Ele também destacou que o Canadá já avançou na estratégia para conter o fluxo da droga fentanil. McCartney disse que tem o compromisso de continuar trabalhando com os Estados Unidos para proteger as comunidades de ambos os países. E ele falou isso porque Trump voltou a atribuir essa decisão de impor tarifas ao que ele chamou de fracasso do Canadá em conter o fluxo do fentanil em direção aos Estados Unidos. Mesmo, Dani, que o volume de fentanil que vem do Canadá seja muito pequeno. Em 2024, foi menos do que 1%, para vocês terem uma ideia. Eu vou voltar a falar de Trump, interromper aqui o assunto Canadá, só porque a gente está vendo essas imagens ao vivo do presidente americano, ele embarcando agora com a primeira-dama Melania Trump em direção ao Texas, né? A gente falou durante a semana toda a respeito das enchentes históricas no Texas, deixaram mais de 120 pessoas mortas, entre elas 27 crianças, uma tragédia horrível que começou no dia 4 de julho, sexta-feira, justamente no dia do feriado da independência dos Estados Unidos. E Trump, então, agora alguns dias depois, hoje é o quê? Dia 10 de julho, então aí quase uma semana depois, mais ou menos, indo até o Texas para visitar as áreas mais afetadas. Então, a gente vê aí ao vivo imagens do presidente americano entrando no avião presidencial para partir em direção ao Texas. E resta a gente ver também se ele certamente ele vai falar com jornalistas lá no Texas, certamente ele vai ser perguntado sobre a questão das tarifas, talvez perguntado em relação às tarifas em cima de produtos brasileiros, já que são essas taxas que têm chamado mais atenção e que tiveram repercussão internacional, porque são taxas de 50%, são as taxas mais altas anunciadas até agora nessa última semana. Trump anunciou sobre taxas em cima de cerca de 12
países nos últimos dias, mas sobre as taxas em cima dos produtos brasileiros são as mais altas de 50%. E chamou muita atenção também o fato de Trump ter trazido uma ideologia política para justificar a escolha, né, de aplicar essa taxação e não uma justificativa comercial. Mas então é isso, para a gente concluir o que eu estava falando, o Canadá agora é o último país que sofre a imposição de taxas por conta de Donald Trump, e o prazo para essas tarifas entrarem em vigor é o mesmo prazo do prazo brasileiro, 1º de agosto, Dani.